Fala moçada, professor Bruno voltando com o nosso curso de Node-RED. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre o nó range. Bora pra aula? Então pessoal, vamos lá, aqui com o Node-RED já rodando aqui na porta padrão 1880, vamos aprender sobre o nó range. Vamos ver como que ele funciona e as possibilidades que nós temos de operação. Na aula passada nós falamos sobre o template. Vamos voltar a trabalhar com o template, tá? Porque ele tem outras possibilidades muito interessantes, ok? Mas vamos focar na aula de hoje sobre o range. Vamos colocar aqui nossa estrutura padrão de inject debug. Vamos pegar aqui o range, tá? E basicamente o range funciona da seguinte maneira. Olha só, vamos dar um clique duplo aqui. Ele é um nó que faz um mapeamento, certo? Eu não sei se vocês conhecem, quem já fez o curso de Arduino aqui do canal, conhece a função map. Você que não conhece, você que não fez o curso de Arduino, está perdendo uma excelente oportunidade. E você que não viu essa aula de map, procura lá na playlist de Arduino e procura sobre a função map. O range vai fazer exatamente a mesma coisa, tá? Nós vamos mapear uma faixa de valores relacionadas a uma outra faixa de valores. Então, por exemplo, se eu quero correlacionar uma faixa que tem valores de 0 a 10 com uma faixa que tem valores de 0 a 100, tá? Eu quero correlacionar essas duas faixas. Por exemplo, quando sair 1, né, ele vai correlacionar na faixa com valores de 0 a 10, beleza? Porque a outra é 100, ok? Eu peguei 10 e 100, que é mais fácil de calcular, né? Se eu pegar 2, vai correlacionar com a segunda faixa ali, com os valores de 0 a 100. E eu posso relacionar também mapas maiores com range menores. Olha só que interessante isso daqui. Ele vai tá usando como entrada aqui, ó, o payload, tá? Então o que ele vai fazer, ó, o payload, a gente pode selecionar a ação. Então tem scale the message properties, scale and limit, tá vendo? Scale and wrap, que seria o cortar ali, né? Mas vamos pegar o padrão aqui por enquanto para a gente entender. Eu vou pegar uma faixa aqui, por exemplo, como eu falei no início, de 0 a 10 e quero correlacionar com valores de uma outra faixa, por exemplo, de 0 a 100, ok? Então ele vai correlacionar essa faixa com os valores dessa faixa e ele vai usar o payload para essa saída. Então o valor de entrada ele vai analisar aqui, ele vai verificar aqui essas entradas e correlacionar o valor que entrou de 0 a 10 nessa faixa aqui, ó, de 0 a 100, beleza? Então eu tenho que entrar com o valor mínimo de 0 e o máximo de 10 que eu estou determinando aqui, beleza? Bom, vamos passar para cá, vamos fazer essa ligação aqui e essa outra ligação aqui, beleza? E ver como que isso funciona. Aqui no timestamp, aqui no inject, nós vamos pegar, ao invés de timestamp, nós vamos pegar um valor numérico e vamos colocar, por exemplo, aqui 5, tá? 5 ele dá exatamente na meiuca ali, né? Se o meu é de 0 a 10, certo? Quase na meiuca, né? Mas o outro também é de 0 a 100, então também vai ser na meiuca ali das duas faixas. Vamos ver, ele está dando a saída aqui no payload. Então eu alimentei o payload, ele correlacionou, fez o map no payload e deu a saída no payload. Vamos dar aqui um debug, vamos passar aqui para a baratinha, dar um inject e olha só, o 5 ele correlacionou com 50 da outra faixa. Se eu mudar aqui, colocar por exemplo 3, dá um deploy e entra aqui, ó, o 3 ele correlacionou com 30, então ele pegou a relação do 3 da primeira faixa, deu exatamente ali no 30 da segunda faixa. E se for, por exemplo, um 3,5, vamos dar um deploy, inject, olha aqui, ó, o 3,5 ele correlaciona exatamente com o 35 da outra faixa. Tá vendo como que ele faz essas relações? Então essas proporções, o map calcula automaticamente. No caso aqui o range, né? O map é porque é o nome da função, né, que a gente utiliza aí no cálculo matemático para fazer isso, é map. Lá no Arduino nós vamos encontrar a função map. Então o que ela faz é exatamente isso. Eu consigo correlacionar entradas, certo? Uma faixa de entrada com uma outra faixa de saída.
Só um exemplo disso, por exemplo, suponhamos que eu tenho um sensor que ele retorna um valor aqui que é, sei lá, em volts, tá? De 0 a 12 volts, ok? Não sei, estou chutando aqui, beleza? E eu tenho a entrada desse sensor, certo? E quero relacionar esse sensor, por exemplo, suponhamos que seja um sensor de temperatura. De 0 a 12 volts é a faixa de trabalho dele, mas a faixa de medição dele, de acordo com aquela entrada, é de 0, ou seja, de menos 10 graus, okay? Quando for 0 significa que é menos 10 graus, e 250 graus, beleza? Então a variação de 0 a 12 volts é correlacionada a menos 10 graus até 250 graus, ok? Então eu estou entrando aqui com 3,5 volts, então indica que é 65,83 graus, beleza? Entenderam essa relação? Se o sensor entrar aqui, ó, por exemplo, com 2 volts, ele me retornar 2 volts, significa que é uma faixa de 33,33 graus, certo? Porque o sensor não retorna em graus, né? Na verdade é uma resistência, né? Mas só para vocês entenderem ali, tá? Então quando o sensor retornou 2 volts, significa que ele mediu 33,33 graus. Beleza? Olha aí um uso interessante da função map aqui no caso do Node-RED, da função range, ok? Então bastante simples, né, da gente entender. Tá aí, esse foi o nó da aula de hoje, que é o nó range. Quem não é inscrito, se inscreva, clique no sininho, ative o joinha, segue a gente no Insta. Quem quiser, ajuda a gente aí, tá a nossa chave do Pix. Qualquer valor vai ser muito bem-vindo, eu agradeço de coração. Até a próxima aula, um forte abraço e tchau, tchau.